E aí, turma? Voltei. Depois de uma aula ali falando sobre a leitura, as interpretações, né, assim, trazendo alguns termos para vocês e relembrando algumas aulas, nós vamos para a nossa revisão. É a nossa aula 60.2. Vamos aqui na tela ver o que nós temos. Vamos lá. Identifique a escola literária. Eu vou voltar para cá, daí vocês vão acompanhando aqui a minha fala, tá? Olha só, você pegou a questão. Eu faço a leitura do meu fragmento, e aí o que que eu... Olha aqui para mim, deixa eu conversar com vocês aqui de pertinho. Você tem que identificar, através da leitura, qual movimento literário está ali tentando chamar a sua atenção. Eu tenho o romantismo, não é assim? O que o romantismo vai trazer para a gente? O que eu posso lembrar quando eu falo do romantismo? Vamos lá, agora vocês aí na sala. Se eu tenho as minhas questões voltadas para a minha literatura, e eu já conheço algumas escolas literárias, o que eu vou identificar? Quando eu tenho o romantismo, aquele exagero, sentimento assim, à flor da pele, não é assim? Falando do romantismo, primeira, segunda e terceira geração. E aí depois, realismo, parnasianismo. Então, vejam quantas características você precisa relembrar quando você for resolver a sua questão, certo? Vamos voltar aqui para a tela, então. Depois que você acompanha aqui do romantismo, eu tenho a emoção, nacionalismo e a idealização. No realismo, o que aparece para a gente muito forte? A crítica social e o determinismo. E no modernismo, a ruptura com o passado, uma linguagem mais livre. Nós ainda vamos trabalhar com o modernismo, tá? Preste atenção no estilo do autor, como é que ele trabalha, o que ele traz para a gente. Alguns escritores têm marcas registradas. Machado de Assis, por exemplo. Falar de Machado de Assis é falar de quê? Da ironia e do pessimismo. Quando nós formos falar em Clarice Lispector, ela vai focar no fluxo da consciência, no questionamento. Marca aí Clarice. Futuramente vamos falar sobre Clarice, tá? Relacione a literatura com a atualidade. O Enem, o que acontece? Ele pode comparar um poema clássico com uma música atual. Vocês observaram que nós colocamos aqui algumas letras para vocês analisarem e colocar junto com a literatura? Então, o soneto de Camões pode ser comparado a uma música sobre o amor idealizado, mas é preciso ter aquele cuidado com as pegadinhas, tá? Porque pode acontecer. Fique atento ao contexto histórico, percebam que cada movimento que é colocado para você aqui, vem sempre o contexto, o que acontecia no mundo, e aí você vai acompanhando. O Enem adora relacionar literatura com a sociedade. Se cair um trecho do Cortiço, pode perguntar sobre a exploração da classe trabalhadora no século XIX. Toda vez, lá no finalzinho da aula, o que acontece? Vem o nosso clube e o clube traz um trecho, não é assim? E não tem ali o que a sociedade passava. Que exploração é essa? O meio transforma o homem ou não, certo? E aí, o que vocês já anotaram a mais aqui na nossa revisão? Gostaram das nossas questões? Nós teremos outras aulas assim também. Mas eu vou sair agora e eu volto para nós fazermos a nossa correção, ok? Até daqui a pouco. Vocês. Conseguiram fazer a atividade toda? Leram? Deu tempo? Não deu? Então vamos ver qual será a nossa primeira questão. Vamos na tela. Aqui nós temos uma imagem e aí você vai fazer a leitura dessa imagem, tá? O que eu tenho aqui? Qual a lembrança que traz? O que desperta na minha bagagem? Vamos ver, façam aí. O que eu tenho? Tenho uma roda de samba? O que eu tenho aqui? Quais os elementos que buscam a minha interpretação? Sem formação acadêmica específica em artes visuais, Heitor dos Prazeres, que também é compositor e instrumentista,
é reconhecido artista popular do Rio de Janeiro. Suas pinturas de perspectivas imprecisas e contrastes bem demarcados são figurativas e sugerem movimento. Essa obra retrata o quê? Olha lá. O que nós temos aqui? Você volta, faz uma leitura do que você está vendo e vai lá para as alternativas. Na letra a confraternização de uma população socialmente marginalizada. E aí? B, o que você vê, né? O que você vê? Na B, o inconformismo da população de baixa renda da capital. C, o cotidiano da burguesia contemporânea da capital. D, a instabilidade de uma realidade rural do Brasil. E, a solidariedade da população nordestina. Então, qual a análise que você fez aqui na obra, né? Então, nós temos A, B, C, D ou E. O que você marcou? Já ia dizer, já disse, né? A confraternização de uma população socialmente marginalizada. E aí, por trás, abre aqui uma roda de conversa, que vocês podem também ter esse momento, tá? Questão 2. Tenho a minha imagem, tenho uma leitura também. Só é meu o país que trago dentro da alma. Entro nele sem passaporte, como em minha casa. As ruas me pertencem, mas não há casas nas ruas. As casas foram destruídas desde a minha infância. Os seus habitantes vagueiam no espaço à procura de um lar. Só é meu o mundo que trago dentro da alma. Olha aí, leitura, linguagem, o que eu tenho aqui para a gente fazer também uma análise. A arte, em suas diversas manifestações, desperta sentimentos que atravessam fronteiras culturais, relacionando a temática do texto com a imagem. Percebe-se a ligação entre a alegria e a satisfação na produção das obras modernistas. E aí? B, memória e a lembrança passadas no íntimo do enunciador. E aí você precisa ter este conhecimento, enunciado, enunciador. C, a saudade e o refúgio encontrados pelo homem na natureza. Eu vejo isso no que eu li, na imagem. D, eu vejo a lembrança e o rancor relacionados ao seu ofício original. E, a exaustão e o medo impostos ao corpo de todo o artista. E aí? O que vocês identificaram? Voltei. Eu tenho tempo para parar e poder analisar, e poder discutir com o meu parceiro aqui ao meu lado, né, que senta comigo aqui na minha cadeirinha. A, B, C, D ou E, segundo ano? Nós temos a B, a memória e a lembrança passadas no íntimo do enunciador. Ainda deixei uma dica aqui para vocês, né? Questão 3. Olha o tamanho, gente. Estão cansados? Mas tem mais um pouquinho para a gente terminar, tá? Agora eu era herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras 3. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões. Guardava o meu bodoque e ensaiava o rock para as matinês. Chico Buarque, trazendo aqui para a gente a sua contribuição. No 3º e 8º versos da letra da canção, constata-se que o emprego das palavras cowboy e rock expressa influências de outra realidade cultural na língua portuguesa. Essas palavras constituem evidências de quê? Olha que questão maravilhosa aqui para a gente. Então, nós vamos focar cowboy e rock, tá? Letra A. Trata-se de quê, pessoal? Vamos aqui analisar juntos. Regionalismo ao expressar a realidade sociocultural de habitantes de uma determinada região. Então, eu marco aqui regionalismo. Será? Vamos para B? Neologismo. Será que ali tem uma criação de uma nova palavra? Neologismo que se caracteriza pelo aportuguesamento de uma palavra oriunda de outra língua. E aí?
C. Um jargão profissional, ao evocar a linguagem de uma área específica do conhecimento humano. Sei. O que vocês acham? Já encontramos a resposta? D. Arcaísmo, ao representar termos usados em outros períodos da história da língua. Além do arcaísmo, na D nós temos na letra E, estrangeirismo, que significa a inserção de termos de outras comunidades linguísticas no português. Além de cowboy, rock, ali na nossa leitura, nós temos outras também, né? Essa daqui, com certeza, os senhores acertaram. A, B, C, D ou E? Alguém errou aí na sala? Estrangeirismo. Muito bem. Questão 4. Tranquilo aí, gente? Uma pausa? Não, vamos embora, né? Na questão 4, nós temos o texto 1, que ele traz para a gente aqui uma imagem. Vamos deixar essa imagem aí, observe, veja como ela vem apresentada para a gente. E o texto 2, só Deus pode me julgar, soldado da guerra, a favor da justiça, igualdade por aqui é coisa fictícia. Você ri da minha roupa, ri do meu cabelo, mas tenta me imitar, se olhando no espelho, preconceito sem conceito, que apodrece a nação, filhos do descaso, mesmo pós-abolição. 2 textos, hein? Texto 1, texto 2. O trecho do rap e o grafite evidenciam o papel social das manifestações artísticas e provocam a. Então, aqui nós temos. Na letra A, o que vai provocar? Vamos ver se vocês já marcaram aí a correta. Na letra A, eu tenho a consciência do público sobre as razões da desigualdade social. E aí? B. Rejeição do público-alvo à situação representada nas obras. C. Reflexão contra a indiferença nas relações sociais de forma contundente. E aí? Resta-nos a D e a E. Na D nós temos a ideia de que a igualdade é atingida por meio da violência. Percebam que existem algumas, pessoal, que já é para você desmarcar e nem perder tempo, porque a gente precisa de tempo, tá? Para ir resolvendo tudo com rapidez. Aí, mobilização do público contra o preconceito racial em contextos diferentes. Vamos ver A, B, C, D ou E, é uma questão boa que traz uma reflexão para a gente, né? Reflexão contra a indiferença nas relações sociais de forma contundente. Vamos aqui para a próxima questão. Imagem, sempre quando ela vem você faz aí uma ligação entre a imagem e o texto. A perplexidade causada pela catástrofe da Primeira Guerra Mundial fez surgir um movimento de vanguarda denominado dadaísmo, que rejeitava os valores tradicionais e rompia com a estética clássica. A imagem da obra O Gigante Acéfalo. A perplexidade, aí você vem para cá. Na letra A, o que nós temos? Explora elementos sensoriais para explicar a racionalidade do pós-guerra. B. Recria a realidade para combater os padrões estéticos da época. E aí? Na C, o que nós temos? Organiza as formas geométricas para inovar as artes visuais. Sim ou não? D. Representa as experiências individuais de exaltação. Ou a letra E, utiliza a sensibilidade para retratar o drama humano. Você pode voltar, fazer uma segunda leitura, analisar a imagem E, A, B, C, D ou E, pessoal. Recria a realidade para combater os padrões estéticos da época. Vamos falar futuramente sobre essa questão. E o nosso clube? Como nós estamos de clube? E aí, agora aqui com os senhores. Já terminaram a leitura? Como é que está o cortiço aí na sala? A turma toda já conseguiu fazer a leitura? Já marcaram aquele dia que vocês vão precisar? Para quê? Para fazer aquela troca. Professora, eu já li tudo, inclusive já tenho meu caderninho aqui com tudo pontuado. O que eu encontrei? Ah, já tem um outro aí que fez o quê? Pegou lá Iracema, na unidade 1, já fez uma comparação. Todas as características de Iracema. E aí eu venho para cá com o cortiço. O que eu
já identifiquei no cortiço? Já fizeram? Ah, mas de repente tem alguém aí na sala, professora, eu nem comecei ainda, pois hoje você vai começar. Pegue já o seu material, faça a leitura, porque você vai precisar, hein? Então, o cortiço, Aloysio Azevedo, vamos ver aqui na tela o que nós temos. Vamos lá. A obra O Cortiço, 1890, é um clássico, como os senhores já sabem, naturalismo brasileiro. Quem foi que escreveu O Cortiço? Quem é o responsável? Olha lá. Escrito por Aloysio Azevedo. O romance retrata a vida em um cortiço no Rio de Janeiro do século XIX, explorando aqui, pessoal, aquilo que eu falei para vocês lá nas questões. Explorando as condições de quê? Pobreza. Já encontraram? Ai, professora, eu já fiz uma leitura e foi direto aqui nessa questão que vocês colocam aí. Pobreza, essas relações humanas, como que elas acontecem? Será que é de uma forma igualitária ou tem alguém que sempre quer tirar uma vantagem sobre o outro? Então, essas relações humanas em um espaço marcado por desigualdades sociais. Quais desigualdades? Em que momento você encontrou esse ponto aqui, essa desigualdade? O que tanto acontece nesse cortiço? A imagem tenta mostrar para a gente aqui como eles vivem, né? Então, os personagens que você já marcou aí, a Bertoleza, qual o papel dela? O que mais? Quem é aquele que é bem esperto, que tira sempre aquela vantagem, está sempre passando a perna no outro? Você vai marcando, vai ter uma aula que vai ter só os personagens para você identificar. Esse aqui, essa daqui é Bertoleza, João Romão, e assim nós vamos embora, certo? E a nossa mensagem de hoje, tanto eu, professora Alessandra, quanto a professora Márcia, deixamos aqui para vocês é a seguinte: a amizade não se trata de quem chegou primeiro ou quem te conheceu há mais tempo, e sim de quem chegou e nunca se foi. Olha que forte. Então, a amizade não é quem conheceu primeiro, mas é aquele que permanece ao seu lado. Você aí na sala, vamos ver. Quem é o seu amigo? É esse que fica aí com você? Ou seu amigo foi embora, precisou mudar de escola, e aí? Lembra que é aquele que fica sempre, que não esquece, que te acompanha. Como é que você está hoje? Como foi seu dia? Então, tudo isso é importante. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou deixando os senhores por aqui. Professor, nosso parceiro, muito obrigada e até o nosso próximo encontro, certinho? Tchau!